Olá! O nosso culto já vai começar, mas antes, alguns rápidos avisos. Venha aprender mais sobre a vida com Cristo e como nos relacionarmos uns com os outros. Escola Bíblica, um momento de aprendizado e partilha. Estamos nos reunindo de forma online, com classes para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Mais informações de como acessar nossas aulas pelo WhatsApp 11 2981 5288. Precisando conversar, orar e desabafar? Atendimento pastoral. Entre em contato pelo WhatsApp 11 2981 5288 e agende um horário. Sua contribuição e oferta são importantes para a manutenção e desenvolvimento de nossas atividades. Você pode contribuir pelas contas bancárias do Itaú e Banco do Brasil. É bom contar com você. Quero desafiar você a ser solidário e presente na vida das famílias que necessitam. Doe alimentos para nossas cestas básicas. Somos uma igreja em oração. Toda terça e quinta nos reunimos para um momento de oração e comunhão. Mulheres às terças, 20 horas, e homens às quintas, também às 20 horas. Mais informações de como acessar pelo WhatsApp 11 2981 5288. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelo WhatsApp 11 2981 5288. Agora que você já está sabendo dos nossos avisos, vamos voltar nossas mentes e corações para juntos cultuarmos a Deus.
Para entender melhor o que a Bíblia nos diz, não basta saber seu conteúdo. Maria de Paula Rodrigues, em Palavra de Deus, Palavra da Gente. Quando abrimos nossa Bíblia no Antigo Testamento, estamos abrindo um conjunto de textos que não pertence a nós mesmos. Eles foram escritos há milhares de anos atrás, algum deles fruto de uma tradição oral de séculos. Não podemos simplesmente abrir o texto do Antigo Testamento e ler como se para nós fora escrito, porque não foi. Também não podemos ignorar a mensagem que carrega tanta sabedoria e orientação para a nossa vida. Sendo um livro que não nos pertence, precisamos olhar para a sua história, para compreender sua formação. Os autores do Novo Testamento fizeram referência ao Antigo Testamento, chamando-o de Escritura, Lei e Profetas, Moisés e Profetas e, por fim, Moisés, os Profetas e Salmos. Esta divisão é mantida e já por volta de 130 d.C. se encontra a sigla TNK, para fazer referência ao Antigo Testamento. TNK vem a ser Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Nebim, os profetas, inclusos históricos, Ketunim, escrituras e restantes como Salmos, Jó e outros. No entanto, a Septuaginta faz uso de outra divisão, que é a mais difundida em nosso meio, por conta de ter sido usada pela Vulgata, tradução para o latim. Lei, os 5 primeiros livros, históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Macabeus e outros, poéticos, Salmos, Provérbios, Cantares, Jó, Eclesiastes, proféticos, os 12, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. As escrituras do Antigo Testamento surgem primordialmente em torno do Pentateuco. Os textos da lei assumiram sua forma atual por volta do século V e IV a.C. Sabemos que os samaritanos, que se separaram da comunidade de Jerusalém aos poucos e, em definitivo, na era helenística, reconheciam e mantinham somente a Torá como autoridade. É em torno deste núcleo que o Antigo Testamento vai ganhando forma. Aos escritos da Torá são acrescentados os relatos proféticos como necessidade de contar a história dos reis e o trabalho dos profetas. Ao final, os livros de cânticos e salmos, bem como os de sabedoria, são acrescentados, finalizando assim o cânon. Quando? Nós não sabemos. Nós vamos nos deter, na aula de hoje, na formação do núcleo, o Pentateuco. E vamos falar também dos manuscritos de Qumran. Posteriormente, falaremos dos gêneros literários existentes na Bíblia como um todo. O Pentateuco é o conjunto dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conhecido como Torá e Livro das Leis, o Pentateuco é uma colcha de retalho de histórias que foi sendo tecida ao longo dos séculos pelas tradições orais e escritas. Os rolos da lei são os escritos mais antigos e os que mais são citados no próprio Antigo Testamento, e eles foram finalizados em sua redação bem posteriormente aos fatos ali relatados. É do encontro de 2 tradições e 4 fontes primárias que vai surgir o texto da Torá. Durante o século XVIII, Henning Bernhard Ritter, pastor de Hildesheim, na Baixa Saxônia, foi o primeiro a notar a alternância entre o nome Deus Elohim e Deus Javé. Na antiguidade, há registros eventuais. No entanto, Ritter chamou a atenção para tal, mostrando que Gênesis 1 tinha uma fonte própria, publicando seu estudo em 1711. No entanto, somente em 1753, Jean Struck, médico particular de Luís XV, dividiu todo o Gênesis em 2 fios narrativos com base no nome de Deus. Posteriormente, uma terceira linha narrativa foi descoberta, sendo 2 usando o nome de Elohim e uma Javé. Mais posteriormente, na pesquisa bíblica, fechou-se com 4 fontes de composição do Pentateuco. A fonte javista, de 950 a.C., a fonte eloísta, de 800 a.C.,
deuteronomista do século VII a.C. e o escrito sacerdotal de 550 a.C. A esta altura você deve estar se perguntando: e Moisés? Pois é, a tradição e o próprio Antigo Testamento referenciam Moisés como autor de apenas uma parte da Torá. Olhar para todas as fontes de composição do texto, de como a tradição oral legou o texto e como os revisores finalizaram o texto, nos fazem compreender que Moisés não pode ser autor de toda a Torá. Há diferenças de estilo de redação, vocabulário, que mostram que há mais de um autor dos textos. Tudo isso não desmerece Moisés, personagem mais marcante dos relatos da lei e símbolo maior de uma geração de hebreus e judeus. Por volta de 1947, um jovem beduíno, conduzindo um rebanho, encontrou numa gruta perto de Qumran vários rolos manuscritos de couro. Após muitas voltas, estes rolos foram parar nas mãos de comerciantes e de lá para as mãos de pesquisadores israelenses. Logo de cara, ficou claro serem textos antigos. Entre 1951 e 1958, ocorreram várias expedições científicas na região, percorrendo um total de 11 cavernas e encontrando cerca de 900 manuscritos em diversas condições de preservação. A diferença no estado de conservação se dá pela base em que foram escritos, couro ou papel, local de armazenamento e recipiente em que foram guardados, potes ou sacos de papel. Foram encontrados textos em hebraico, aramaico e grego, datados entre o século II a.C. até o século I d.C. Há trechos de praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Os textos apresentam uma semelhança textual muito próxima com a base mais antiga até então, a dos Massoretas. Os Massoretas eram um grupo de judeus separados para se dedicarem à preservação e cópia dos textos sagrados do judaísmo. O fato de as formas textuais serem semelhantes em alguns textos nos revelam a meticulosidade, o cuidado do trabalho dos Massoretas. Outros textos estão mais próximos à forma textual da Septuaginta. Há ainda os que se assemelham aos modelos samaritanos, e uma parte que não foram encontradas semelhanças em modelo nenhum. Não é possível, passados mais de 70 anos da descoberta, chegar a uma conclusão sobre todo o conteúdo. Há muito a ser estudado, discutido sobre isso. Até o presente momento, não há motivo para alarde, pelo contrário, há muita empolgação e expectativa em relação ao que se tem descoberto nos manuscritos e como essas descobertas têm mudado nossa perspectiva de compreensão do texto do Antigo Testamento. Ao encerrar este breve panorama da formação do Antigo Testamento, é preciso pontuar que não abordamos a formação dos demais textos por uma questão de tempo. O Antigo Testamento constitui um grande acervo de conhecimento para nós. Se não podemos olhar a totalidade de seu conteúdo como historicidade no sentido científico da palavra, podemos olhar para ele como registro do relacionamento de um povo com o seu Deus e como este relacionamento construiu a cultura e a história que foi legada a nós cristãos. Olá, eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja de Grito Curuvi, e a nossa igreja precisa de você. Vem comigo que eu vou te mostrar quais são as nossas necessidades. A primeira delas é aqui, na entrada do templo. Necessitamos de 4 pessoas, uma para cada domingo do mês, dispostas a atuar na recepção dos membros e visitantes, chegando meia hora antes do culto, ajudando a abrir o templo e verificar se está tudo em ordem. Se você tem interesse em ajudar, entre em contato pelo WhatsApp e indique qual domingo do mês podemos contar com você. A segunda necessidade é aqui, no departamento de multimídia. Necessitamos de 8 pessoas, 2 para cada domingo do mês,
dispostas a atuar na transmissão online e projeção do Data Show. Se você tem interesse em ajudar, entre em contato pelo WhatsApp e indique qual domingo do mês podemos contar com você. A terceira necessidade é aqui, no departamento de música. Necessitamos de violonistas, tecladistas, contrabaixistas, bateristas e cantores dispostos a aprender e ajudar na música de nossa igreja, de acordo com sua disponibilidade. Se você tem interesse em ajudar, entre em contato pelo WhatsApp e indique qual ou quais domingos do mês podemos contar com você. Se você é músico, não é membro de nossa igreja e deseja se voluntariar, sinta-se à vontade. Entre em contato conosco. A última necessidade, e a mais urgente, é ali, na nossa vivência fora do templo. Necessitamos de pessoas dispostas a falar do amor de Cristo a seus familiares, amigos, vizinhos e conduzir essas pessoas a Cristo e à nossa igreja. Essa necessidade, no entanto, não pode ser exercida só aos domingos, mas sim todos os dias, sempre, para que nossa igreja cresça e se fortaleça. É preciso falar de Cristo e trazer as pessoas à comunhão do corpo de Cristo aqui, na igreja de Tucuruvi. Este é um imperativo dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Contamos com você. A igreja de Tucuruvi precisa da sua ajuda.